Até a irmã Maria Pacheco. A irmã Maria Pacheco fala um pouco, traz a tua expressão sobre como podemos tomar posse desse Ruach Kadosh, desse Espírito do Pai. Como podemos ter esse relacionamento com Ele? Fica à vontade. Esse recebimento, como receberemos, como nos relacionarmos com Ele, a gente já falou antes que precisava do chamado do Pai, né? O chamado dele, sentir esse chamado do Pai, e também não tem outro meio a não ser pela fé. Como o irmão Wagner falou aí um pouco a respeito dos entretenimentos que o mundo mostra aí, a televisão, as coisas que criaram, né, a mídia toda aí, falada, ao cinema, essas coisas, tudo para afastar, para tirar ali de uma busca pelo Criador, né? Então, recebemos pela fé, a ouvirmos, porque tanto é que diz lá em Efésios, né? Não me canso de dizer isso, tendo ouvido o evangelho da verdade, tendo nele crido, tu foste selado com o Ruach da promessa. Mas nós vamos trazer aqui, olha, porque recebemos pela fé, e não existe outro meio. Depois de receber, a gente pode ver a evidência deste relacionamento em nós, a gente vai ver a evidência e a sua manifestação em nós, do seu poder. Então, vamos ver aqui no livro de Gálatas, o que é que diz aqui. Quando o apóstolo Saulo estava falando para um povo que queria seguir por um outro caminho, como o irmão trouxe um caminho que o povo, sim, distante do Pai, né? O Eterno havia estabelecido uma nova aliança, mas aquele povo queria ficar ainda naquela prática daquela aliança antiga, porque o Eterno cria os seus caminhos, ele diz, farei toda a minha vontade. A vontade dele é toda, é perfeita, é boa e agradável, como diz, né? Então, aqui a gente vê assim, amado, desculpa aí. A gente vê em Gálatas 3:2 assim. Quando ele diz assim, ó insensato Gálatas, quem vos vacinou a não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Yahshua Mashiach foi evidenciado no madeiro entre vós. Só quisera saber isso entre vós. Recebesse o Ruach pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por isso que diz, aprove a Yahweh a salvar o homem pela pregação da fé. Paulo falou isso aos Coríntios. Né? Recebeste como? Recebeste pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque, como eu disse, quando foi crido ali, você ouviu, ali, imediatamente você é selado com o Ruach do Pai. Aí ele diz no versículo, aqui o 5, diz aqui, aquele, pois, que vos dá o Ruach, é que opera maravilha entre vós, e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Aleluia. Chega no 7 ele diz, sabei, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Né? Porque ele diz assim, no versículo 6 diz, assim como Abraão creu em Yahweh, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, os que são da fé são os filhos de Abraão. Ora, aí diz, tendo a escritura previsto que Yahweh havia de justificar pela fé o gentio, chegando até nós, anunciou primeiramente as boas novas a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Aleluia. Versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aleluia. O versículo 14, ele diz assim, para que a bênção de Abraão, que ele anunciou o evangelho lá, né, chegasse até nós, ele viu o Mashiach, né, ao gentio, por Yahshua Mashiach, que ele enviou para nós, para que pela fé nós recebamos a promessa do Ruach. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Yahweh dos exércitos. Então, amados, isso confirma, né? Confirma aqui, quando a gente vê aqui em Atos, aleluia, em Atos 1:8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando ali, né, que está escrito assim, quando foi falado, que Yahshua disse para cada um, mas recebereis a virtude do Ruach Kadosh,
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Alxalã, tanto na Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Por isso que eu trouxe aquela passagem ali, aquela passagem, né, que ele chegou aos gentios, aos confins da terra, aos povos que estavam distantes, muito longe, as ilhas longínquas, que tivessem longe, chegou este evangelho, aquele que ouviu e obedeceu. Então, aí, quando a gente recebeu mediante a fé, como Abraão, quando recebeu as boas novas ali, e tudo ali, ele colocou tudo no lugar só, e todo esse seria em quê? Em Yahshua Mashiach, tornar a congregar, como diz Efésios 1:10, todos ali, os que estão nos céus e na terra, em Yahshua Mashiach, tornou a congregar. E nosso relacionamento com ele, como é que faz? Em Hebreus, amado, em Hebreus, aqui, a gente vê Hebreus 3, aí diz assim, versículos 7 e 8, diz assim, aleluia, se hoje ouvides, deixa eu ver aqui, Hebreus 3, versículos 7 e 8, diz assim, ele diz, portanto, como diz o Ruá, Kadosh, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aleluia. Então, amado, temos que estar atento, ouvindo o Ruá, que ele vai nos falar através da sua palavra. Porque aqui, ó, 2 Coríntios 2, 12, aqui em 2 Coríntios 2, 12 e 14, a gente vê essa expressão aqui. 2 Coríntios, aleluia, louvado seja Yahweh, capítulo 2, versículo 12 e 14, diz assim, ora, ele diz assim, não teve descanso, 12 aqui assim, cadê? Deixa eu ver, 2 Coríntios 12, não é segundo, é 1 Coríntios, aleluia, deixa eu ver aqui, voltar aqui, não é segundo, é 1 Coríntios, 1 Coríntios 2, 12, agora sim, desculpe aí, mas é 1 Coríntios, diz, mas nós não recebemos o Ruá do mundo, mas o Ruá que provém de Yahweh, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Aleluia. Então, amado, nós recebemos este Ruá do Pai, né? Aleluia. E vamos ver também aqui em Romanos, esse relacionamento em Romanos 8, que fala aqui assim, ó, Romanos capítulo 8, é um capítulo que fala muito do Ruá do Pai. Ele começa logo dizendo agora assim no versículo 2, porque a lei do Ruá de vida, porque que fomos, né? Fomos levados mortificados, 1 Pedro 3,18, mortificado na carne, mas vivificado no Ruá. Por isso que ele diz, porque a lei do Ruá de vida, em Yahshua Mashiach, nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Quando chega aqui no 11, ele diz assim, ele diz, se o Ruá, daquele que dentre os mortos, ressuscitou a Yahshua Mashiach, habita em vós, aquele que dentre os mortos, ressuscitou a Yahshua Mashiach, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Ruá, que em vós habita. Aleluia. No versículo 14, ele diz, porque todos os que são guiados pelo Ruá de Yahweh, esses são os filhos de Yahweh. Por isso, diz, se hoje ouvides a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Aleluia. E no 16, a gente me diz, o mesmo Ruá testifica conosco, se somos filhos de Yahweh. Aleluia. A gente vai ver em que condições estamos ali. E também há algo muito interessante em Gálatas 5, 16, 17, que diz que nós recebemos ajuda deste Ruá. Ele diz que o Ruá, 5, 16, 17, diz assim, andai em Ruá e não cumprirei a concupiscência da carne. Diz assim que este Ruá, ele habita em nós. Então, ele peleja ali contra a carne, para que a gente não faça o que a gente quer. Mas sim, por isso que se hoje ouvides, se hoje tu ouvides a voz, né, para que a gente não faça o que a gente quer, se não faça o que a gente quer. Se hoje ouvides a voz dele, não endurecerás o vosso coração, porque ele fala ali, ele luta ali
por nós, para que a gente não possa andar segundo a carne. E nessa manifestação, amado, a gente vê através dos frutos e dos dons. O fruto, a gente sabe, são 9. Começa a caridade, gozo, a shalom, a longanimidade, a beniguidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança como domínio próprio. Esse fruto começa logo aonde? Na caridade fraternal. Levando nós a um comportamento que agrada e ao. Porque essa caridade é o quê? Como diz lá os Colossenses, que no sistema chama amor. É o vínculo da perfeição. Então, começando aí. Então, neste fruto, a gente vai resultar através do Ruá do Pai, vai fazer com que resulte em nós esta caridade fraternal que venha agradar o Pai. Quando ele termina em temperança, nesse domínio que ele diz próprio. Essa temperança é um domínio para refrear o homem das paixões da carne. Como a gente leu agora em Gálatas há pouco tempo, que o Ruá luta contra a carne contra o Ruá, para que não façais o que quereis, mas sim, porque há um propósito, como disse, aquele que o escolhe, que há uma força, há um poder que age em nós, que afasta de nós toda essa concupiscência, louvado seja Ial dos Exércitos. E nessa manifestação do Ruá, essa manifestação do Ruá é tremendo, amado. Ela se manifesta pelo dom que Ial dá a cada um de nós. Então, vamos ver aqui, 1 Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12, que fala dessa manifestação aqui, e vamos ver como é. 1 Coríntios 12, 7. Vamos começar logo assim. Que diz assim: mas a manifestação do Ruá, ela é dada a cada um para o que for útil. Veja só. Então, ali, diante de qualquer situação que estivermos a passar, alguém enfermo, falar a própria palavra do Pai, que diz, abre a tua boca que eu te encherei, nós não possamos nos intimidar, que ali, quando a gente tem que se lançar e fazer, porque essa manifestação vai seguir a gente. O Pai vai cooperar, como o Pai cooperou com os apóstolos e com os discípulos ali. E eles, quando viam situações embaraçosas que se apresentavam diante da frente dele, eles orou até por pessoas que já tinham ali consideradas como mortas. E orou. Não se intimidou. E o poder de Ial operou ali. Né? A gente temos o caso daquela Talita, né? Aquela Talita que ela fazia, costurava para o povo na época, e mostrou, olha aqui o que ela fazia para nós. E quando o povo soube que Pedro estava em Jope, e ali mandou chamá-lo, porque botou ela lá no quarto e mandou chamá-lo. E ele ali foi orou ao Pai antes, mandou todos saírem, não fez sensacionalismo ali, mandou todos saírem, orou ao Pai e pediu ali. E depois foi lá onde estava ela e disse, levanta-te. E ela ali levantou. O poder do Pai que operou ali e fez todas as coisas. E mandou chamar, né? Mandou chamar ali quem? Chamou quem? A Pedro. Né? Por isso, quando diz ali lá em Tiago, se está alguém doente, chame os presbíteros para orar. E ali a gente vê essa confirmação aqui. Muitas vezes tem aquela palavra, como o povo diz, como um fermento, uma coisa, mas está escrito, e a gente vê a confirmação, quando a gente confirma aqui, que isso foi, que mandaram chamar aqueles. É aquilo que está lá escrito em Tiago, dizendo que agiram daquela mesma maneira, e aquela mulher voltou. Para você ver como é que age o poder do Pai. Porque esse Ruá do Pai é que opera em vós. Por isso que ele diz assim, né? Porque a um, pelo Ruá, é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Ruá, a palavra da ciência, do conhecimento. A outro, pelo mesmo Ruá, a fé. Olha aí, a fé, porque você viu, está morta, não tem jeito, mas ele foi lá. E ali pediu ao Pai, né? E a outro, pelo mesmo Ruá, o dom de curar. Olha aí, tá vendo como é que é? É que opera todas essas coisas em nós. Aleluia, né? Ele diz assim, o dom de curar.
e a outra operação de maravilhas, a outra profecia, e a outro dom de discernir o ruá, e a outra variedade de língua com uma interpretação. Mas um só é o mesmo ruá que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá vendo? Se Pedro disse assim, aquela mulher está morta, aquela mulher está isso, não vou lá não vou fazer, não tem mais jeito, não vou fazer mais nada. Pedro não se intimidou. Buscou ao Pai, e ao Pai ali, e foi na força do poder do Pai, chegou ali, levanta-te. E ela sentou e levantou, tornou a vida. Então, amado, essa é uma manifestação deste dom para que nós cremos, né? Não nos intimide, não ficamos intimidados com a situação que possa se apresentar em nossa frente, mas buscar, orar ao Pai e buscar, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Esta é a minha palavra. Aleluia. Aleluia. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.